Olá, meu nome é Jonathan Degani, sou engenheiro civil, trabalho hoje na Brasil ao Cubo, que é a pioneira na construção modular brasileira, e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas a respeito de segurança no trabalho na construção civil. A importância do cumprimento das normas de segurança do trabalho na construção civil é essencial, né? Então, na classificação de risco do Ministério do Trabalho existem 4 graus de risco e a construção civil está no 4º, é o grau mais elevado de risco na questão trabalhista. Então, o nosso funcionário, o nosso dia a dia na obra é muito arriscado, envolve içamento de carga, envolve contato com materiais químicos, envolve diversos agentes ou diversas questões que geram risco à saúde e integridade de quem trabalha nesse ramo. Então, é essencial o cumprimento dessas normas na construção civil, né? Para garantir com que o nosso colaborador venha e vá com saúde, não só naquele dia, mas também durante toda a sua carreira e trabalho na construção civil, depois de anos não tenha nenhum problema, o cumprimento dessas normas é essencial. Então, é muito importante. A construção civil brasileira tem que evoluir muito nessa questão, principalmente em obras menores, onde não existe tanta a exigência do Ministério do Trabalho, talvez. Qualquer obra, qualquer trabalhador da construção civil está exposto a muitos riscos e deve, sim, seguir as normas de segurança para a integridade e para o benefício de todos, né? Os riscos podem ser divididos em 2 grupos, né? O risco físico para quem está exposto a esses riscos durante o trabalho. Então, a pessoa que está trabalhando no ambiente sem a devida proteção, sem devida demarcação, sinalização, está exposta a riscos físicos, né? Pode causar um acidente, pode causar uma perda de audição, algum eventual problema de saúde, por exemplo, carregando materiais acima do peso. Isso às vezes não é percebido no momento, mas acaba sendo cumulativo e sendo visto a longo prazo. Esse é o risco físico para o colaborador, para as pessoas envolvidas no processo de construção. Existe também o risco legal, obviamente, para a empresa ou para o técnico responsável por aquela obra que não está cumprindo com as devidas obrigações legais em relação à segurança do trabalho. Então, existe o risco que é o principal, que é o físico, e existe o risco legal do não cumprimento dessas normas. A primeira dica para você saber, as NRs, essas informações estão na internet, mas você pode sim consultar ou contratar um técnico de segurança, uma consultoria de segurança do trabalho, para vir analisar exatamente quais atividades são performadas na sua construção, no seu contexto, para sinalizar quais NRs. Mas eu posso listar aqui algumas, né? Desde a NR35 para trabalho em altura, NR33 para trabalho confinado, NR10 para elétrica, NR18 para construção civil. São diversas NRs que estão dentro desse contexto da construção civil, né? E uma coisa interessante em relação a isso é você buscar quais NRs estão envolvidas e, na medida do possível, capacitar os seus colaboradores, treiná-los dentro dessas NRs para que eles estejam mais cientes em relação aos riscos envolvidos em cada uma das atividades, estejam mais preparados e estejam também legalmente habilitados para trabalhar, por exemplo, dentro de uma empresa, uma indústria que exija essas certificações das NRs. Os deveres de cada um dentro desse contexto da segurança do trabalho são os seguintes. A principal responsabilidade, dentro de um contexto desse, é do empregador, no meu ponto de vista. Ele que vai criar a conscientização dentro da sua empresa para a utilização dos EPIs, por exemplo, para a sinalização, para o cuidado com o próximo. Então, o funcionário ter a visão de que um colega está sendo exposto a um risco e avisá-lo e orientá-lo, isso é uma responsabilidade de criar essa cultura, uma responsabilidade das lideranças
do empregador, no caso, né? E do cooperado, a responsabilidade é, com certeza, fazer a utilização de todos os EPIs, cobrar o seu empregador, que isso é um direito, cobrar o seu empregador que sejam fornecidos EPIs adequados para cada atividade, né? Então, se você vai trabalhar com uma serra, alguma coisa, um protetor facial, um óculos, isso é devido, né? Isso é uma obrigação do seu empregador disponibilizar, fazer bom uso dele, cuidar dele e, com certeza, ajudar os outros colegas dentro daquele contexto de trabalho a evitarem posições de risco, evitarem se expor ao risco desnecessariamente, né? Então, um cuidar com o outro, isso é uma obrigação de todos dentro de um contexto de obra. Muitas vezes o risco não é tão evidente e, talvez, do ponto de vista que você está, você não esteja enxergando o problema que está acontecendo atrás de você. Então, todo esse trabalho em equipe é uma responsabilidade de todos dentro do cenário de canteiro de obra. Essa questão, eu acho, para mim, é a mais interessante e mais importante de todas. Criar realmente essa cultura de que a segurança não é uma coisa para cumprir a norma, não é uma coisa para você ter tudo certo quando o Ministério do Trabalho vier fazer uma fiscalização. A segurança é uma coisa extremamente importante e benéfica para todos nós, todos que estão envolvidos nessa cadeia da construção civil. Então, criar essa cultura dentro de uma empresa passa por as lideranças terem esse valor bem consolidado, né? Passa por treinamentos também, porque não adianta ter a noção da importância da segurança do trabalho, mas não saber exatamente o que ela implica. Então, contar com um bom técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, dependendo do porte da obra, né, para orientar, para ensinar, dar os treinamentos devidos para cada uma das NRs que foi mencionada antes, para os seus colaboradores trabalharem da maneira segura. Tudo isso são formas de introduzir e alimentar essa cultura de segurança, que no começo pode ser um pouco trabalho de formiguinha, mas com certeza a longo prazo traz muito bons resultados para todos os envolvidos nessa questão. E acaba se tornando uma coisa automática, depois que se torna uma cultura da empresa. É uma coisa que é vista, que está sendo feita de maneira insegura dentro de um contexto desse, já é sinalizada, ninguém precisa chamar o técnico de segurança, qualquer colaborador já enxerga, consegue orientar, ajudar e contribuir para se tornar um ambiente mais seguro, né? Então esse é o maior desafio, eu acho, para muitas das consultoras, é criar essa cultura, mas é sem dúvida muito importante e é necessária dentro de um contexto de um grau de risco que a gente tem na construção civil. É extremamente importante a criação dessa cultura nas consultoras. Eu gostaria de ouvir de você o que você tem de experiência, o que você gostaria de saber mais a respeito de segurança do trabalho, né, como desenvolver isso melhor dentro do seu contexto, dentro da sua empresa. Fique à vontade de comentar aqui, de trazer as suas dúvidas para a gente conseguir responder e alimentar cada vez mais esse ecossistema de segurança e desenvolvimento dos colaboradores dentro da construção civil.